Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Começou a imunização contra a Covid-19 com a utilização da vacina bivalente. Para falar sobre esse assunto está conosco o médico infectologista Fernando Maia. Bom dia, doutor Fernando. Para começar a nossa história, o senhor poderia nos explicar a origem desse vírus, né, que terminou na pandemia de Covid? Como é que surgiu, onde surgiu e como é que foi? O coronavírus faz parte de um grupo grande de vírus em muitas espécies diferentes e que infecta vários animais diferentes, morcegos, roedores, seres humanos. Existe um tipo de coronavírus, por exemplo, que é um dos responsáveis por esses resfriados que a gente tem todo ano, só que menos agressivo. Quais são as duas hipóteses mais prováveis para a origem desse coronavírus atual? O primeiro é que teria sido uma mutação do vírus de laboratório. Essa é, vamos dizer, menos provável, porque os vírus precisam de um tempo de adaptação ao hospedeiro. Então, mesmo que tivesse acontecido uma coisa dessas, dele escapar do laboratório, demoraria mais tempo para ele se manifestar como se manifestou. A hipótese mais provável é que, em 2012, o pessoal da medicina lá de Wuhan, na China, relatou que 4 mineiros entraram numa caverna e adoeceram. Os 4 tiveram uma pneumonia viral muito grave e morreram. E na época foi isolado um coronavírus. Provavelmente esse mesmo coronavírus começou a circular entre algumas pessoas em grupos populacionais pequenos, restritos, fazendo esse processo de adaptação. E aí, quase 10 anos depois, ele então finalmente, depois de ganhar força, depois de ganhar maior capacidade de transmissão, que é o que acontece, então ele começou a se transmitir de pessoa a pessoa e chegou no que a gente viu atualmente. Bom, a realidade de hoje é que a pandemia já está completando 3 anos, exatamente nesse mês de março, pelo menos aqui no nível de Brasil, e agora está se aplicando a vacina bivalente contra a Covid. Qual a diferenciação dessa vacina bivalente para a vacina que a gente tinha tomado já? Aqueles que tomaram, tem gente que não tomou ainda. A vacina original, vamos dizer assim, é a vacina que utiliza a cepa original do vírus, a primeira que apareceu, que foi a predominante durante muito tempo. Mas esse vírus, como tantos outros vírus respiratórios, é o caso do influenza, que causa gripe e outros, tem uma grande capacidade de modificação, de transformação. Então, o que acontece? O vírus vai sofrendo mutações e vão aparecendo as chamadas novas variantes. Nós conhecemos várias nesse período, né? Alfa, beta, gama, delta, ômicron e por aí vai. Então, qual é a diferença dessa vacina atual? É que ela pega duas... Por que bivalente? Porque ela pega 2 cepas principais, as que estão circulando agora, que são duas cepas derivadas da variante ômicron, que é a que está circulando na maior parte dos países do mundo. Então, essa é a segunda geração de vacinas, né? Como tudo que a gente faz na medicina, a gente começa com um tratamento, um remédio, uma vacina, uma cirurgia, e depois ela vai sendo aperfeiçoada. Então, foi o caso. Por que, por exemplo, fazendo uma correlação, por que é que a gente toma vacina de gripe todo ano? Porque o vírus vai sofrendo mutação, então a vacina vai incorporando esses novos mutantes de modo que a gente fique mais protegido. Com a vacina do coronavírus é a mesma coisa. Então, essa nova vacina bivalente pega as 2 cepas principais que estão circulando para oferecer essa maior proteção para as pessoas. Provavelmente, o que é que vai acontecer nos próximos anos? Nós vamos tomar reforços da vacina com as variantes que estarão circulando nos vários lugares. Então, a gente vai sempre atualizando essa imunidade contra o coronavírus. Bom, para quem está nos assistindo, vale dizer que a partir de amanhã, né, dia 6 de março, essa vacina bivalente está à disposição de quem tem mais de 60 anos de idade. Então, é bom que a pessoa que está nos assistindo fique inteirada desse fato em relação à vacina bivalente. Outra coisa, a vacina bivalente, ela é possível de ser aplicada em qualquer pessoa, tenha ou não tomado a vacina anterior? Ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, mas os estudos que levaram à criação dessa vacina mostram que ela tem uma maior efetividade quando ela é usada em pessoas que já tomaram pelo menos 2 doses da vacina anterior. Então, ela dá porque as vacinas têm diferentes níveis de proteção, né? Elas podem dar uma proteção maior ou menor.
Então, os estudos têm mostrado que esse nível de proteção aumentado, o máximo possível que a gente consegue tirar da vacina, ocorre exatamente nas pessoas que já tomaram pelo menos 2 doses da vacina anterior. Então, numa situação de emergência, ela até pode ser usada como primeira dose, mas o ideal é que ela seja usada em quem já tomou pelo menos 2 doses. Tanto é que a atual recomendação é quem não tomou 2 ou 3 doses, que tome primeiro o seu reforço habitual e depois tome essa dose da variante Ômicron. Quem tiver de tomar, digamos, a segunda dose da vacina anterior, a partir de quando pode tomar a bivalente? A recomendação é um intervalo de 4 meses após a última dose, porque aí a gente consegue o máximo de proteção. Outra coisa, doutor Fernando, e aquelas pessoas que se recusam a tomar a vacina? Decorrido de 3 anos, né, há 2 anos que se aplica a vacina contra a Covid, mas tem gente que insiste que não toma de jeito nenhum. É triste. Essas pessoas podem tomar? Podem, deveriam ter tomado já, inclusive, né? Esse medo da vacina não se justifica. Primeiro porque a vacinação, nós estamos falando de vacina de Covid, mas isso vale para todas as vacinas. Essas vacinas são, a vacinação de uma maneira geral, é a grande arma que a medicina dispõe para evitar doenças potencialmente graves que causam sequelas e mortes, certo? A vacinação é a melhor maneira de você se proteger contra essa forma grave, contra a morte, sem precisar correr o risco de adoecer e fazer doença grave ou morrer pela doença em si. Se a gente pegar uma população, um país, uma cidade, um grupo humano qualquer, e você oferecer as vacinas disponíveis hoje, não precisa inventar vacina nova. Se a gente der as vacinas que a gente tem disponíveis hoje, a gente consegue evitar 60% dos adoecimentos daquela população. Isso não é pouca coisa. Nós temos exemplos de uma doença que foi erradicada da humanidade por causa da vacina, a varíola. E nós temos várias outras doenças que estão controladas por causa da vacinação. Poliomielite, que nós estamos no risco de reintrodução dela porque nós estamos relaxando na vacinação. Tivemos recentemente a maior epidemia registrada de febre amarela da história. Por quê? Porque nós relaxamos na vacinação. Tivemos a reintrodução do sarampo. O Brasil já tinha conseguido o certificado da OMS de erradicação do sarampo. Nós voltamos a ter sarampo porque os venezuelanos vieram fugidos da ditadura venezuelana para cá e trouxeram o sarampo novamente. A culpa é dos venezuelanos? Não, a culpa é nossa porque nós não estávamos vacinados. E em relação ao Covid, o mesmo raciocínio. Então, a vacinação é a forma mais segura, mais efetiva de a gente se proteger sem precisar adoecer. Agora, uma coisa interessante é que agora, nesse momento, nesses últimos dias, nesse início de ano, as redes sociais, que são muito utilizadas principalmente para coisas positivas e negativas, através delas, muitas pessoas, inclusive médicos, têm recomendado que não se deve tomar a vacina. E aí? É triste, mas é verdade. O que é que eu posso dizer a essas pessoas de uma maneira geral? Primeiro, as vacinas são seguras e são eficazes. Para que uma vacina seja utilizada em larga escala, ela precisa passar por 3 grandes fases de estudo, chamadas fase 1, fase 2 e fase 3, né? Então, nenhum medicamento, nenhuma cirurgia, nenhuma vacina é liberada sem que passe por essas 3 fases, que são 3 fases muito criteriosas, muito rigorosas, para que se possa efetivamente liberar isso. Muita gente diz erradamente que essa vacina seria uma terapia gênica, aí, que vai introduzir um gene, vai mudar o DNA da pessoa. Isso não tem nenhum fundamento, nenhum fundamento. A terapia não é gênica, não é terapia que vai mudar o DNA de ninguém. Essa tecnologia é uma tecnologia já antiga, tem mais de 30 anos que ela é utilizada. Já existem várias vacinas contra câncer, por exemplo, que usam essa tecnologia. Então, não é novidade. Nós não estamos lidando com a vacina nova, nem uma tecnologia nova. Nova é a doença, a tecnologia não. A vacina já provou a sua capacidade de controlar. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos vacinados, né? O número de casos tem caído, aí muita gente diz assim, é porque o vírus já perdeu força. Não só, o vírus perdeu força, sim, perdeu, mas o grande responsável pela tranquilidade que nós estamos passando nessa fase agora é a vacinação. Então, a vacinação permitiu que a gente voltasse
a vida normal, voltássemos a circular, voltássemos a trabalhar, viajar, estudar, deixar de usar máscara em muitas situações. É certo que em alguns lugares, algumas situações a gente vai continuar a usar máscara. Por exemplo, no serviço de saúde. Não, a gente vai continuar a usar, até porque no serviço de saúde a maioria das pessoas que procura é porque está doente. Então a gente precisa estar protegido quanto a isso. Então hospital, clínica, etc., sempre é um espaço muito perigoso nesse sentido de você adquirir uma infecção, você ir para lá e adquirir infecção. Então, nesse ambiente, acho que a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo. Mas na rua, por exemplo, a gente já pode deixar de usar máscara, né? E ainda esta semana, a Anvisa já liberou o uso de máscaras em aviões e aeroportos, né? É uma medida discutível, mas é possível de ser tomada se você considerar o número de casos, o número de internações, o número de internações em UTI e mortes, já dá para a gente começar a pensar nisso. E por que é que nós chegamos nesse estágio de coisas? Por causa da vacinação, não tenha dúvida disso. Então, a vacinação é efetiva, é segura. Ah, eu não vou vacinar meu filho, é criança, porque criança não adoece de Covid. Adoece. E morre. Desde o início da epidemia, nós já tivemos mais de 500 mortes de crianças por Covid. Uma morte que seja de uma doença evitável é um absurdo, imagine 500. Bom, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco conversando ainda com o infectologista Fernando Maia. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o infectologista Fernando Maia. Doutor Fernando, apesar de todas as evidências, né, pelo menos as que eu tenho conhecimento através de pessoas como o senhor, que são infectologistas com quem eu tenho a oportunidade de conversar e me orientar, o pessoal entende, essas pessoas entendem de que se deve vacinar, que não há nenhum risco em tomar essas vacinas. Mas há um grupo, por exemplo, Médicos pela Vida, né, que está fazendo uma campanha muito grande através das redes sociais contra a vacina. O argumento é de que essa vacina que a gente está usando aqui no Brasil é experimental. E aí, o que é que você teria a dizer? Isso não tem nenhum fundamento. Posso lhe garantir que não tem nenhum fundamento. Esse é um grupo de médicos que não acredita e que, pior do que isso, que está difundindo informações falsas. Primeira coisa, a vacina não é experimental, né? A vacina é uma tecnologia conhecida, segura já de muito tempo, então não tem experiência nenhuma. Não é uma terapia gênica. Tem gente que diz, essa vacina vai mudar o DNA da pessoa. Não tem nenhum fundamento isso. Não muda DNA nem nada. A vacina pode causar doença do coração. Não causa. Ela pode causar dor no local da aplicação, que é comum, qualquer vacina pode fazer isso, e ela pode causar algum grau de inflamação, que faz parte do processo de criação da imunidade, que a vacina a gente faz para isso, e que pode causar algum mal-estar durante um tempo, mas que é um mal-estar passageiro e que não deixa sequelas. Muita gente associa, por exemplo, casos de morte súbita após a vacinação e esquece de Inclusive informar... no esporte. Inclusive no esporte, né? E esquece de informar, primeiro, essas mortes súbitas em esportistas sempre aconteceram, não é novidade agora. Segundo, muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas que teve esses casos de morte súbita, tiveram Covid. Não foi pela vacina, foi pelo Covid. O Covid é um vírus extremamente trombogênico, a palavra é essa. Então, ele causa uma inflamação geral no organismo que leva, muitas vezes, à quadritrombose, coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos. E é esse processo de coagulação que leva a esses eventos chamados tromboembólicos. Infarto agudo do miocárdio, AVC, etc. Isso é muito mais frequentemente, muito mais gravemente causado pelo vírus, não pela vacina, né? Muita gente associa uma coisa a outra, mas quando você vai analisar friamente os dados, você vê claramente que essas pessoas tiveram Covid, não foi por causa da vacinação. É ao contrário, a vacina protege. Eu que estou na linha de frente desde o primeiro momento, eu vi claramente isso. No primeiro ano da epidemia, em 2020, que a gente não tinha vacina ainda, eu cansei de ver gente morrer de infarto, de AVC, ficar internado, ficar entubado. Depois que começou a vacinar, esses casos começaram a diminuir drasticamente. E o que é que a gente vê hoje nas unidades que atendem pacientes com Covid? A gente vê pessoas internadas por causa de outras doenças. Então, o paciente é diabético e está com Covid, é hipertenso e está com Covid. Então, ele está internado por causa da sua doença de base, mas por estar portador de Covid, naquele momento acaba internando nos leitos de Covid. E os pacientes que não foram vacinados?
Então, a gente vê isso claramente. Pessoas fazendo formas graves de Covid hoje são aqueles indivíduos que não foram vacinados ainda. Apesar de tanta coisa, a gente ainda, infelizmente, ainda vê esses exemplos. O senhor admite que a vacina pode proporcionar alguns efeitos colaterais? Pode, como qualquer remédio, né? Não existe remédio, não existe tratamento isento de efeitos colaterais. Qualquer remédio existe. Existe, na medicina, a gente sempre pesa a relação risco-benefício. Então, qualquer coisa que eu proponha fazer para o doente, uma vacina, um tratamento, um remédio, seja lá o que for, eu vou pesar o benefício que eu quero proporcionar e o risco que o paciente corre ao fazer aquele tratamento. Se o benefício é maior do que o risco, a gente faz. Se o risco é maior do que o benefício, a gente não faz. Então, claramente, o benefício de vacinar é muito maior do que algum possível efeito colateral. Existem, né? Nenhum tratamento é isento de efeitos, mas você precisa pesar. É muito mais provável você adoecer e morrer da doença do que pela vacina. Então, vale a pena vacinar, sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor poderia explicar a situação, os casos de pessoas idosas, inclusive com mais de 80 anos, 70 anos, que não tomaram nenhuma dose de vacina, não usaram nenhum tipo de proteção para se prevenir e não contraíram Covid? Tem muitas pessoas que são imunes. Por exemplo, como o coronavírus, existem vários coronavírus que circulam entre nós e que fazem quadros de resfriado, por exemplo, eles induzem alguma imunidade cruzada contra esse coronavírus que está causando o Covid, né? Então, tem pessoas que têm alguma imunidade cruzada e por isso não adoecem. Segundo, a quantidade de pessoas que fazem forma grave de Covid, mesmo sem vacinação, é pequena. O índice de morte por coronavírus, antes de haver a vacina, era algo em torno de 2 a 3%. Se você comparar com sarampo, por exemplo, sarampo é 20%. Se você for comparar com doença meningocócica, é 30% de mortalidade. Se você comparar com ebola, que a gente não tem aqui, graças a Deus a gente não tem aqui, mas o ebola mata 70% a 80% das pessoas que adoecem. Então, o número de pessoas que adoecem, que fazem forma grave e morrem de Covid é pequeno. O problema é que a gente não sabe, na loteria da doença grave, a gente não sabe quais pacientes vão fazer forma grave ou não. A gente hoje sabe, com um grau de certeza bastante razoável, quais pacientes têm maior risco de desenvolver forma grave. Então, a gente sabe, pacientes idosos, pacientes transplantados, pacientes com AIDS que não estão tratando, pacientes muito idosos, particularmente com mais de 80 anos de idade, mas isso não significa que, por ter uma dessas condições, obrigatoriamente ele vai fazer forma grave. Ele tem um risco aumentado. A gente vê o contrário. A gente vê indivíduos jovens, aparentemente sem nenhuma doença, e fizeram forma grave e morreram de coronavírus. Então, na loteria, a gente não tem como saber quais pacientes antecipadamente vão fazer forma grave ou não. Para isso é que existe a vacinação. Porque a vacina existe exatamente para você protegendo todo mundo, você cria a chamada imunidade de rebanho e você evita que o vírus circule com mais força e você evite que o vírus chegue nessas pessoas que são mais frágeis e que, portanto, podem fazer forma grave com mais probabilidade. Esse é o tipo da loteria que não vale a pena apostar, porque você pode apostar e você pode ganhar e você pode perder. Então, não vale a pena arriscar, não. Doutor Fernando, e a situação de pessoas que tomaram até mesmo 4 doses de vacina contra a Covid e contraíram Covid? A vacina não é para evitar a doença, a vacina é para evitar forma grave. Então, mesmo que você esteja vacinado com 4 até 5 doses, que muitos pacientes já puderam tomar a quinta, e muitas pessoas vão tomar a quinta dose no decorrer desse ano, a vacina não evita a doença, ela evita a forma grave, é como a vacina da gripe. A gente não toma gripe para não gripar, a gente toma gripe para não ter forma grave de gripe. Em muitos casos, uma boa parte dos pacientes, ele até evita que a pessoa adoeça. Mas o objetivo principal da vacina não é não adoecer, é não fazer forma grave. Então, por isso é que até bem pouco tempo a gente recomendava, mesmo quem já se vacinou deve continuar a usar máscara, deve continuar a evitar aglomeração, deve continuar a investir na lavagem das mãos, porque não evita a doença, evita a forma grave e a forma mais leve a pessoa também transmite menos, também tem essa característica, mas não evita a doença. Falando em aglomeração, estamos saindo de um carnaval, né, há 2 semanas atrás, e a gente não viu esse ano o que aconteceu
em outras situações semelhantes de aglomeração, como festa final do ano, carnaval, altos índices de contaminação por Covid. Significa isso que o vírus realmente, a pandemia, melhor perguntando, está se acabando? Tudo indica que sim. Ela ainda não acabou, mas o vírus está perdendo força, né? Depois de 3 anos de pandemia, né? Nós estamos agora, você lembrou bem, a gente está entrando no 3º ano da pandemia já, aliás, no 4º, né? Foi 2020, 2021 e 2022, nós estamos entrando no 4º ano, na verdade. Então, depois de tanto tempo, a tendência do vírus é começar a perder força, né? E também, apesar muitas pessoas não quererem se vacinar, mas uma boa parte da população se vacinou efetivamente. E isso ajudou muito a segurar, a controlar, a evitar novos casos. A gente está vendo isso agora, né? Até o ano passado, se fosse o ano passado, essa situação que nós estamos vivendo agora de ter festa de carnaval, a gente estava com a mão na cabeça uma hora dessa, né? Os hospitais iam estar cheios, os consultórios cheios, não é o que está acontecendo, graças a Deus. E a vacina, né? A vacina conseguiu segurar bem essa nova onda. É cedo para cantar vitória, mas com certeza a vacinação teve um papel muito importante nesse contexto. A gente espera que continue assim. Provavelmente, fazendo um exercício de futurologia, o que é que a gente espera para os próximos anos? Nós vamos continuar a ter casos de coronavírus. Como a gente tem de gripe todo ano, a gente tem de varicela todo ano, a gente vai ter de Covid também. A gente vai continuar a ter. Provavelmente, a gente vai ter pequenos surtos isolados. Um asilo de idosos aqui houve alguns casos, uma escola acolá teve outros casos, mas provavelmente a gente não vai mais ter uma situação de pandemia, de uma epidemia generalizada como nós tivemos até agora, né? Então a gente vai continuar a ter menos casos, nós vamos continuar a tomar vacina e vamos controlar isso. Quais são as situações em que atualmente, evidentemente que os números mostram que os casos caíram bastante, né? Em termos quantitativos. Quais são as situações atuais em que é possível levar o paciente e incorrer em óbito? Atualmente, a gente sabe que são os pacientes muito idosos, e quanto mais idoso, mais grave, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o envelhecimento não só enruga a pele e enfraquece a musculatura, mas também enfraquece o sistema imunológico. Então, a pessoa mais idosa tende a responder mal às infecções e também a responder mal à vacina, né? O idoso responde menos. Por isso que é importante a gente vacinar todo mundo, porque as pessoas que estão jovens e saudáveis adoecem, não fazem forma grave, mas transmitem a doença para as pessoas mais idosas. Então, por isso que a necessidade de vacinar todo mundo para que se consiga controlar a circulação do vírus. Então, pessoas imunodeprimidas de uma maneira geral, por exemplo, pacientes transplantados. Para eu transplantar um órgão qualquer na pessoa, coração, rins, pulmão, o que for, eu preciso reduzir a imunidade dessa pessoa a ponto de eu conseguir botar um órgão estranho e esse órgão não ser rejeitado. É assim que a gente consegue transplantar. Qual é o preço que a pessoa paga? Ficar imunodeprimido. Então, a imunidade cai bastante. Essa pessoa tem um risco maior de fazer forma grave. Pacientes que usam medicação imunossupressora para outras razões. Por exemplo, pacientes que têm doença autoimune. Artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, são doenças que a gente trata como? Freando a imunidade da pessoa, né? Pacientes com AIDS que não estão tomando medicação e por isso têm a imunidade muito baixa, esses também têm um risco. Então a gente vai continuar a ver casos graves de Covid, como a gente vê de gripe, como a gente vê de varicela, de outras doenças, nesse grupo de pessoas. Bom, para a gente finalizar, que recomendação, que orientação o senhor teria para aquelas pessoas que nunca se vacinaram, né? E que, para piorar a situação, fazem propaganda contra a vacinação? Eu acho isso um crime. A minha opinião pessoal é que isso é um crime. A vacinação já é uma ferramenta consagrada na medicina, na ciência de uma maneira geral. A vacinação é a forma mais segura que a gente tem de se proteger de uma doença potencialmente grave e muitas vezes fatal, sem precisar correr o risco de adoecer e morrer pela infecção natural. A vacinação, de uma maneira geral, é a responsável pelo controle e erradicação de algumas doenças importantes no nosso meio. Posso citar rapidamente: varíola, rubéola, sarampo, febre amarela, cachumba, difteria e tantas outras doenças que a gente hoje tem controladas por causa da vacinação. Tétano, né, que a gente controla pela vacinação. Então, a vacinação é segura, é eficaz e é a melhor maneira de você não adoecer e se proteger. Não há justificativa plausível
sensata para não se vacinar, certo? E a gente não pergunta aos nossos filhos se eles querem comer ou não, se querem ir para a escola ou não. A gente também não pergunta se ele quer se vacinar, a gente vacina, né? A ciência tem mostrado claramente a importância da vacinação. Então, não tenha medo de se vacinar. A gente se vacinou a vida inteira e a gente tomava, a gente nem perguntava, né? Hoje, tem pessoas que são sommelier de vacina. Não, eu não quero essa, quero aquela. A gente não escolhe. Vacina boa, vacina está no braço. Essa é a vacina boa. Muito obrigado ao infectologista Carlinhos Maia pela sua participação em Contextualizando. O programa Destino Livre termina aqui. Um bom final de semana para todos. Esse programa pode ser visto no YouTube da TV Pajuçara.